Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da SpaceX e diz o seguinte: um analista químico ele realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração de 2 mols por litro de ácido clorídrico, o HCl, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado de hidrogenocarbonato de sódio. Ele notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a uma temperatura de 27 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Bom, então é o seguinte, pessoal. E aqui ele dá alguns dados, né? A constante dos gases, ele mostra aqui para a gente ter a temperatura em Kelvin, a gente pega a temperatura em Celsius e soma com o valor de 273. E aí vem as afirmações. Esse analista fez as seguintes afirmativas, né? Primeiro, a equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é Na2CO3 mais 2 de HCl, formando H2CO3 mais 2 de NaCl. Bom, então vamos lá, vamos caso a caso, né? No primeiro caso está errado, porque esse cara aqui não é o bicarbonato de sódio, isso aqui é o carbonato de sódio. Então ele falou que era o bicarbonato de sódio, também chamado de hidrogenocarbonato de sódio, porque tem um hidrogênio ligado ao grupo carbonato, tá? E um sódio apenas. Esse cara aqui é o carbonato de sódio, não tem hidrogenocarbonato de sódio. Tá? Então quem é o bicarbonato ou hidrogenocarbonato de sódio? É o NaHCO3. E esse bicarbonato de sódio, ele vai reagir com ácido clorídrico, que é o HCl, para que tenha a produção do sal NaCl mais o ácido carbônico, que é o H2CO3. O ácido carbônico, por sua vez, ele é instável e ele pode se decompor formando dióxido de carbono e água. Tá? Então, esse H2CO3 ele pode virar água e gás carbônico. Então eu vou colocar aqui uma outra equação que pode ser a representação dos produtos da reação entre bicarbonato de sódio e ácido clorídrico também, onde eu tenho o NaHCO3 reagindo com ácido clorídrico, formando o NaCl, e só vou representar aqui em cima, ó, o H2CO3 ele pode se decompor formando CO2 mais H2O. Logo, a gente pode colocar como produtos da nossa reação aqui embaixo o CO2 e a água, porque a gente já pode estar representando a equação com o ácido carbônico já dissociado, né, decomposto, na verdade, decomposto aqui. Bom, é isso. Ou a gente tem essa equação aqui de cima, ou essa equação aqui de baixo, tá? Aquela equação que foi passada aqui está errada porque colocou-se um outro composto que não foi citado no exercício. Belezinha? Então é isso. Então temos aqui essa equação bem parecida com a correta, só que tem um bicarbonato de sódio que ficou de fora. Então é falsa a primeira afirmativa. Vamos dar uma olhada na segunda. Para a formação de 6,15 litros de dióxido de carbono, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui é uma relação estequiométrica, né? Mas primeiro a gente vai fazer a análise de qual é o número de mols que a gente tem do dióxido de carbono nesses 6,15 litros que nós temos aqui. Eu posso utilizar os dados que foram passados pela própria questão, né? Vou colocar aqui embaixo PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron. Deixa eu até melhorar esse R aqui, ó. PV igual a nRT. E a gente sabe que a gente tem uma pressão, que a questão deu para a gente, de 1 atmosfera. A gente tem uma temperatura de 27 graus Celsius.
a gente tem um volume de 6,15 litros e a gente quer descobrir o nosso número de mols que a gente vai ter do dióxido de carbono, né? Era do CO2? Isso mesmo. Então, ó, para a formação de 6,15 litros de CO2 foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Primeira coisa que a gente vai descobrir é o número de mols de CO2 que a gente tem. A gente ainda não sabe isso. E a gente sabe que o R vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E aqui a gente vai utilizar esses dados dentro da equação de Clapeyron. O único dado aqui que estaria errado é essa temperatura. Você tem que somar com o valor de 273 para converter a escala termométrica de graus Celsius na escala termométrica de Kelvin. 27 mais 273 é igual a 300 kelvins. E é esse valor que a gente vai usar dentro da nossa fórmula, tá? Aí eu quero descobrir o número de mols. Vou pegar o RT e passar para o outro lado da equação dividindo. Eu vou ter PV sobre RT sendo igual ao número de mols. Ou eu posso dizer que o número de mols é PV sobre RT. O P é a pressão, que é de uma atmosfera, multiplicado por um volume, que é de 6,15 litros, dividido pelo R, que vale 0,082 atm vezes litro, sobre mol vezes Kelvin. Isso tudo multiplicado pela nossa temperatura, que é de 300 kelvins. Aqui eu posso cortar Kelvin com Kelvin, litro com litro, atm com atm. Só vai ficar a unidade de mol, que é a unidade de medida que a gente tem para número de mols mesmo. E aqui a gente vai fazer as seguintes multiplicações. 0,082 vezes 300, que vai ser igual a 24,6. E em cima a gente tem 1 vezes 6,15, que vai dar exatamente 6,15. Então vai ficar 6,15 dividido por 24,6. Vamos fazer essa divisão aqui ao lado. 6,15 dividido por 24,6. Eu posso multiplicar por 10 dos dois lados. Na verdade, vou multiplicar por 10 mesmo. E aí eu vou ter aqui o 61,5 e aqui vai ter 246. Aqui eu vou multiplicar por 10 de novo o 61,5, mas só ele. Não vou multiplicar o 246. E para compensar, eu vou adicionar um zero aqui no nosso quociente. Aí eu vou ter 615 dividido por 246 e um zero e uma vírgula aqui no meu quociente. 246, se a gente multiplicar ele por 2, a gente vai chegar no valor bem próximo do 615. 246 vezes 2 é igual a 492. E aqui a gente vai fazer uma subtração. 5 menos 2 é igual a 3. 1 menos 9 não dá, pede emprestado para o vizinho. Aqui vai ficar 2 e vai descer 1 aqui. 1, 2, 3, né? É menor do que 246, eu posso adicionar um zero aqui. 246, se a gente multiplicar por 5, vai dar exatamente 1.230. E 1.230 menos 1.230 vai ser igual a zero, que é o nosso resto. O nosso resultado dessa divisão, que é o nosso número de mols, é de 0,25 mol. Como eu estou encontrando o número de mols a partir do volume de CO2, é o número de mols de dióxido de carbono que a gente encontrou aqui. Observe o seguinte, se a gente analisar aqui em cima, se eu estiver trabalhando com 84 gramas do bicarbonato de sódio, que é a massa molar dele, eu não fiz esse cálculo, mas você pode calcular, vou calcular aqui embaixo, ó, a massa molar do NaHCO3, vou deixar ela aqui embaixo. Na é o sódio, que vale 23, a do hidrogênio vale 1, a do oxigênio vale 16. Só que eu tenho 3 oxigênios, então vai ser 16 vezes 3, que vai ser igual a 48. E a massa do carbono é igual a 12. Carbono é de 12. Todo mundo aqui aparece só uma vez, só o oxigênio que aparece mais do que uma vez, né? Então a gente vai somar aqui 48, mais 12, mais 1, mais 23. Fazendo esta soma, a gente chega no valor de 84 gramas de NaHCO3. Essa é a massa molar que a gente tem dele. Então, é essa massa em gramas para cada mol de NaHCO3, tá? Para cada mol de bicarbonato de sódio. Vou até marcar aqui, ó, para a gente não esquecer, que são gramas por mol, tá bom? Aqui em cima eu estou trabalhando com o mol dele.
Então, eu vou dizer que eu tenho 84 gramas de bicarbonato de sódio. E com 84 gramas, eu tenho 1 mol dele. Se eu tiver as 21 gramas que a questão tinha falado para a gente, né, para a formação de foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Aí você vai vir aqui e vai utilizar 21 gramas de bicarbonato de sódio. Qual vai ser o número de mols de bicarbonato de sódio que você precisa? Você vai dizer que são X mols. Não sei ainda o número de mols. Isso aqui é de bicarbonato também, tá? De NaHCO3. Aqui em cima a mesma coisa, de NaHCO3. Se você fizer essa sua regrinha de 3, x vezes 84 vai ser 84x. Depois passar dividido pelo 21, você vai descobrir que x vai ser igual a 0,25. 0,25 é exatamente o número de mols que a gente calculou do dióxido de carbono. Tá, professor, mas e daí? E daí o seguinte, ó, observe que a gente tem 1 mol do bicarbonato de sódio reagindo com 1 mol do ácido, tá, formando 1 mol de NaCl e formando também 1 mol de dióxido de carbono. Então, se eu tenho formado 1 mol do CO2 a partir do meu NaHCO3 e eu tenho 0,25 mols do bicarbonato, quantos mols eu precisaria ter do dióxido de carbono? Obviamente que eu precisaria ter a mesma quantidade. Eu precisaria ter, então, o 0,25 mols do dióxido de carbono também. E é justamente essa quantidade que a questão passou para a gente tem do dióxido de carbono. Então, observe bem, no caso do dióxido de carbono, a gente foi para PV-NRT, que é a equação de Clapeyron, descobrimos que a partir daquele volume que a gente tinha de 6,15 litros, o número de mols que a gente tinha dele era de 0,25 mols. E se eu tenho 0,25 mols do bicarbonato de sódio também, significa que a quantidade de mols de CO2 vai ser de 0,25 e o volume, obviamente, que eu vou precisar dele é aquele volume de 6,15. Não é tão simples assim, mas foi descoberta que a segunda afirmativa é verdadeira, beleza? Então é falsa a primeira afirmação, é verdadeira a segunda afirmação dessa questão aqui. A terceira fala que é uma reação de oxirredução, e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Não é uma reação de oxirredução, tá? Por que não? Porque o NOx não varia. Tá? Então isso aqui você pode olhar ou na equação de baixo ou nessa equação de cima, tanto faz. O NOx não vai variar em nenhuma delas mesmo. Ó, aqui o NOx é mais 1, aqui é mais 1. Aqui do oxigênio é menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Então a do carbono é de mais 4. No total vai dar 0. Aqui é mais 1, aqui é menos 1. Mais 1, menos 1. Aqui é mais 1 e menos 2. Aqui é mais 4. Então você pode notar que o NOx não varia no carbono, não varia no hidrogênio e no oxigênio. Nem do sódio, nem do cloro. Então ele é sempre o mesmo, logo não é uma equação de oxirredução. Se você fizer a mesma coisa do NOx para essa equação aqui embaixo, vai ver que dá na mesma, tá? Eles não vão estar variando, então é falsa. A quarta afirmação fala que se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com o bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84 litros. Bom, para resolver essa quarta questão aqui, a gente vai ter que analisar o ácido clorídrico com relação ao dióxido de carbono novamente. Eu até pensei em uma outra forma de ter feito aquela segunda afirmação, que ela foi bem grande, né? Eu utilizei todo o PV-NRT aqui para descobrir que o número de mols, a equivalência entre o número de mols e o volume. E eu acabei de pensar, poxa, eu podia ter feito logo o cálculo do volume molar, porque aí isso daria para eu estar utilizando tanto para essa segunda afirmação quanto para a quarta. Vou fazer esse volume molar aqui rapidamente, só para você entender, ó. PV é igual a nRT, certo? O volume que você tem a cada 1 mol, que é o seu volume molar, geralmente, quando a gente está trabalhando na CNTP, ele é um volume conhecido, tá? Na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atmosfera, a gente tem um volume molar de 22,4 litros para cada mol. O problema dessa questão é que a temperatura é de 27 graus Celsius, então não é mais a CNTP.
Logo, a gente tem que calcular um novo volume molar. Eu, para não ter calculado o volume molar nessa segunda afirmação, eu acabei utilizando todo o PVNRT, joguei o volume que a gente realmente tinha, que era o de 6,15, e achei o número de mols direto. Mas agora, vendo que eu vou precisar de novo fazer isso, eu prefiro calcular o volume molar. E já poderia ter feito isso inicialmente, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, eu vou pegar a pressão e jogar para o outro lado da equação, aí eu vou ter que volume é igual a nRT sobre a nossa pressão. Aqui, basicamente, eu vou ter o seguinte, o volume molar é para cada 1 mol. Então, se eu multiplicar 1 vezes 0,082, vai dar 0,082. E multiplicar isso por 300 e dividir pela pressão de 1 atmosfera, a gente encontra o nosso volume molar fora da CNTP. Bom, 300 porque a nossa temperatura era de 27 graus Celsius. Só que somando o valor de 273 para a gente converter em Kelvin, dá 300, né? Então, você só tem que multiplicar 0,082 por 300. Isso vai dar para a gente um volume molar que vai ser igual a 24,6. 24,6 litros para cada mol. E aí, o que eu posso fazer? Eu poderia, nessa questão aqui, ó, ter já relacionado assim, ó. Vou até apagar aqui só para você entender o que a gente poderia ter feito. Ao invés de eu comparar 84 gramas está para um mol de NaH4CO3, eu poderia já direto ter feito isso aqui, ó. Vou colocar, estaria para 24,6 litros de CO2, que é o volume molar nessas condições, né, que a gente tem de temperatura maior. E aí, qual seria o volume em litros que a gente teria de CO2 utilizando 21 gramas de NaHCO3? Se você multiplicar 24,6 por 21, você chegaria no valor de 516,6. Dividindo esse valor por 84, você chega aqui no X idêntico ao volume que a gente tem do CO2, que é de 6,15 litros. Então, é uma outra forma de você perceber que a questão estaria correta. Aqui eu não fui pelo caminho de mol, ó. Observe, eu fui um caminho diferente, tá? Claro que você pode optar, se você preferiu essa forma que eu fiz aqui inicialmente, pode utilizar o PVNRT todo, ou calcule o volume molar e faça o exemplo aqui pela regra de 3, tá? Pela estequiometria. Bom, eu vou utilizar essa mesma forma de calcular com o volume para a gente fazer a quarta afirmação. Bom, vamos à nossa equação química entre ácido clorídrico e o bicarbonato. HCl vai reagir com NaHCO3. A gente vai ter a produção do NaCl mais o dióxido de carbono mais molécula de água. Tá aí a equação toda balanceadinha, bonitinha, né? Metoda 1 para 1 para 1. E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Com relação ao ácido clorídrico, se eu tiver 1 mol dele, 1 mol de HCl, quanto eu vou ter de volume do dióxido de carbono? Se 1 mol de HCl, ele está para quanto de volume de CO2? Para 24,6 litros de dióxido de carbono, CO2, que é o volume molar. Então, eu estou comparando o volume com a quantidade de matéria. No entanto, o HCl, eu não tenho 1 mol dele, eu tenho uma quantidade diferente, né? Qual é a quantidade? A questão ela tinha passado para a gente que a gente tinha uma concentração de ácido clorídrico que era de 0,2 mols para cada litro. E a gente tem um volume que é de 200 ml. Aí dá para a gente calcular a partir do nosso cálculo de solução, né, da molaridade. Só que para usar a molaridade, eu vou ter que transformar esse volume aqui na unidade de litros. 200 dividido por 1000 vai ser igual a 0,2 litros. A concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Se eu trocar de lugar aqui, não é em trocar de lugar, se eu pegar aqui o volume e jogar ele para o lado da concentração molar, eu vou ter que número de mols é concentração molar vezes o volume. Número de mols é igual a 0,2 mol por litro, né? Mol por litro, multiplicado por 0,2 litros. Eu não tenho certeza, estou achando que isso aqui é 2 mol por litro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. É 2 mol por litro, ó. São 2 mol por litro e 200 ml, tá certo, 200 ml.
Eu acabei confundindo, coloquei os dois em 0,2. Então vamos corrigir isso aqui, ó. Aqui é 2 mol por litro, aqui é 2 mol por litro. Então beleza, vamos multiplicar 2 vezes 0,2 vai dar 0,4. Litro vai cortar com litro, só vai ficar a unidade de medida de mol, já que a gente está calculando aqui o número de mols mesmo. Esse número de mols é de HCl, tá? Tudo isso aqui foi calculado para o ácido clorídrico. Então a gente vai dizer que a gente tem 0,4 mol de ácido clorídrico, de HCl, que vão produzir quanto de volume de dióxido de carbono? Bom, a gente vai descobrir isso a partir de uma regrinha de 3, uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 1, que vai ser igual a x, e a gente vai ter o 0,4 multiplicando por 24,6. E aí, 24,6 vezes 0,4 vai dar 9,84. Que eu acho que é exatamente o valor que a questão tinha falado, né? 9,84 litros de dióxido de carbono. Vou dar uma confirmada agora. E aqui, a quarta afirmação foi: se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84 litros. Maravilha! É isso mesmo. Então, essa afirmação aqui também está correta. A gente pode dizer que é verdadeira a quarta afirmação, era falsa, né? Essa terceira afirmação aqui, se eu não me engano, era verdadeira a segunda. Então a gente tem aqui falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Segunda e quarta estão corretas. A alternativa correta para essa questão vai ser a letra D, 2 e 4. Bom, pessoal, é isso. Nós demoramos aqui uns 20 minutos para fazer essa questão, mas foi bem no passo a passo, foi bem explicando, tá, detalhadamente o que dava para fazer. Eu fiz a segunda afirmação de um jeito, depois eu mostrei que dava para fazer de um jeito mais rápido. Então, assim, bem detalhado, bem mastigado para você. Eu espero que você compreenda, espero que você tenha gostado dessa videoaula e entendido passo a passo a resolução dessa questão da SpaceX. Se você fosse fazer ela sem explicar ela, obviamente, para alguém, você consegue fazer ela bem mais rápido, tá? Você vai fazendo ela de cabeça, ó, essa primeira afirmação aqui é bem rápida de resolver. Essa segunda, se você calcular o volume molar, também fica rápida. A terceira não é tão grande assim essa questão, tá? Às vezes você assusta mesmo. O vídeo tem 20 minutos. É uma questão só. Mas é uma questão bem mastigadinha, bem detalhadinha para vocês. Agora, se você for resolver isso conhecendo cada um desses conceitos que foram apresentados para resolver essa questão, em mais ou menos uns 6 minutos você resolve ela tranquilamente, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado da videoaula. A gente vai se ver na próxima. Forte abraço e tchau, tchau!